Fecha os olhos por 2 segundos. Não para meditar, não para fugir, só para sentir. Tem algo diferente no ar e você sabe. Não dá para explicar com palavras. É um peso estranho no peito, como se alguma coisa estivesse prestes a mudar, mas ninguém te avisou. E talvez ninguém vá avisar, porque tem momentos que não fazem barulho. Eles só acontecem e quem está desperto sente. Esse vídeo não é uma lição, não é um conselho, é um espelho. E você vai se ver nele do começo ao fim. Hoje não parece diferente de ontem, né? Mas e se eu te dissesse que exatamente esse tipo de dia é onde tudo começa a virar? Sem aplauso, sem revelação. Só você, sua dor e o que você decide fazer com ela. Não importa como você chegou aqui. Talvez seja mais uma tentativa de se sentir melhor. Talvez seja o último vídeo antes de desistir de tudo. Mas se você chegou até essa frase, é porque algo dentro de você ainda está tentando, mesmo que em silêncio, mesmo que no escuro. E por isso agora eu te peço uma coisa simples, mas poderosa. Comenta aqui embaixo uma frase que defina seu hoje. Não precisa explicar para ninguém. Pode ser uma palavra, um sentimento, uma memória, algo que só você entenda. Escreve por você. Porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, o universo entende. Esse vídeo vai te mostrar o que está acontecendo agora, mesmo que você ainda não tenha percebido. E depois disso, nada mais vai ser igual. A maioria das pessoas acha que a vida muda com um estrondo, com uma notícia, uma reviravolta, uma chance milagrosa. Mas não. A vida não muda quando grita, ela muda quando silencia. É por isso que você se sente tão estranho ultimamente. Parece que nada acontece. Você vive no piloto automático, responde "tô bem" sem estar. E o mundo parece girar igual todo dia. Mas por dentro, algo está se reorganizando. O universo não dá spoilers. Ele entrega o novo disfarçado de tédio. O seu incômodo não é azar, é aviso. Bob Proctor dizia, você nunca está parado. Ou está crescendo, ou está morrendo. E o que parece estagnação, muitas vezes é expansão se preparando. Pensa nas maiores viradas da sua vida. Quase todas começaram em dias comuns, sem sinal. A maioria das pessoas perde a própria virada porque estava distraída tentando sobreviver. Você pode estar no meio do momento que vai definir os próximos 10 anos da sua história e nem percebeu. E é exatamente isso que o torna tão perigoso ou tão poderoso. Tem gente que ignora esse desconforto, se distrai, foge, se entorpece. Outros param, ouvem, agem. E a diferença entre esses 2 tipos de pessoas é o tipo de vida que cada uma vai viver depois de hoje. Talvez seja por isso que você está aqui agora. Talvez esse vídeo não seja só conteúdo. Talvez seja um espelho dizendo, a vida já começou a mudar. A única pergunta é, você vai acompanhar ou vai ficar para trás? Você sabe o que machuca mais do que falhar? É lembrar que você já esteve perto. Perto de virar o jogo. Perto de mudar tudo. Perto de sair daquela situação que te consome. Mas você não foi. E você lembra disso. Você já sentiu que deveria ter tomado aquela decisão. Já soube que aquele relacionamento não era para continuar. Já teve aquela intuição dizendo, vai, agora é a hora. Mas a voz do medo gritou mais alto. E por fora, ninguém viu. Mas por dentro, você sabia. Bob Proctor dizia, a hesitação é a linguagem do medo disfarçada de prudência. E é exatamente isso que acontece com a maioria. Elas hesitam. Elas criam justificativas bonitas para não fazer o que precisam. Não era o momento. Eu ainda não estava preparado. Talvez depois, mas o depois nunca vem. E o momento perfeito nunca existiu. Pensa comigo. Quantas vezes você já esteve diante de uma bifurcação silenciosa, onde bastava um passo, e você recuou? Agora olha para sua vida. Será que você não está só colhendo o que hesitou em plantar?
A verdade dói, mas também liberta. Você já teve esse momento antes. Você já recebeu esse chamado, mas você não estava pronto. Ou talvez só não teve coragem de provar que estava. E agora, o universo te dá mais uma chance, uma última curva. Só que com uma diferença. Dessa vez, você sabe o que acontece se ignorar. Você não está aqui assistindo esse vídeo por acaso. Você está aqui porque já sentiu essa virada antes e deixou passar. Mas agora, você não pode mais fugir. Não de novo. E sabe por que sua vida parece um ciclo? Porque é. E esse ciclo só continua porque você continua respondendo igual. A vida não está te punindo. Ela está te observando, ela repete a pergunta até você mudar a resposta. Você já reparou que os mesmos problemas voltam? A mesma dor com pessoas diferentes, a mesma sensação de vazio em trabalhos diferentes, a mesma frustração mesmo depois de tentar mudar. Isso acontece porque você muda o cenário, mas não muda quem você é diante dele. Bob Proctor dizia: você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E enquanto você responder com medo, com fuga, com dúvida, a vida vai continuar te entregando os mesmos testes, os mesmos convites, os mesmos labirintos disfarçados de rotina. Quer um exemplo real? A Júlia. Ela saía de relacionamentos abusivos, dizia que tinha aprendido, mas entrava em outros iguais. Mudava de cidade, mudava de roupa, mudava o cabelo, mas respondia igual, com medo de ficar sozinha. Até o dia que ela decidiu: a próxima vez que algo me fizer sentir menos, eu saio, nem que doa. E doeu, mas ela saiu, e a vida respondeu. Em pouco tempo ela conheceu alguém diferente, porque ela também tinha se tornado diferente. Você já está sendo testado, você não precisa de mais sinais, você precisa de coragem para dar uma resposta nova para uma pergunta antiga. A pergunta é: vai continuar reagindo como sempre? Ou vai finalmente se comportar como alguém que entendeu? A vida não muda porque você quer. Ela muda quando você responde diferente ao que antes te derrubava. E talvez hoje seja o seu dia de responder como nunca respondeu antes. Você pode tentar ignorar. Pode fingir que é só mais um vídeo, que não foi feito para você. Pode sair agora e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas isso não vai apagar o que você já sentiu aqui dentro. Não vai apagar o incômodo, o nó na garganta, o arrepio nas entrelinhas. Porque a verdade já entrou. E quando a verdade entra, você só tem dois caminhos: aceitar ou fugir mais uma vez. Bob Proctor dizia: você precisa decidir o que quer, e então cortar qualquer possibilidade de não conseguir. E talvez esse seja o seu maior erro até agora. Você até decide, mas nunca corta. Você deixa portas abertas, alternativas de fuga, desculpas bonitas. Só que hoje não tem mais para onde correr. Você vai precisar escolher entre o conforto e a coragem, entre repetir o velho e se arriscar no novo, entre sobreviver e viver com intenção. E talvez você pense: mas eu não estou pronto. Deixa eu te contar uma coisa real. A Daiane, diarista, mãe solo, ganhava R$70 por dia e se sentia invisível. Todos os dias ela dizia: um dia eu mudo tudo. Mas esse um dia durou 5 anos, até que um dia ela perdeu o trabalho. Com vergonha, começou a gravar vídeos de dicas de faxina. O celular era velho, a voz tremia, mas ela postou. 10 visualizações, depois 100, depois 1000. Hoje ela dá curso, sustenta os filhos, mudou de cidade. E ela diz: eu nunca estive pronta, mas eu fui mesmo assim. E você também pode. Você acha que precisa de confiança para agir, mas a verdade é que é a ação que constrói a confiança. É quando você age sem estar pronto que você se transforma. E hoje é o seu momento, não um dia qualquer.
Não um vídeo qualquer. Hoje é o dia em que você vai escolher continuar como está, ou provar que está pronto para uma vida nova. E sim, isso exige algo de você. Exige ação, postura, renúncia, coragem, mas principalmente decisão. Não decidir também é decidir. E a vida só responde àqueles que decidem com força. Então decide e deixa o universo ouvir essa escolha pela sua atitude, não pelas suas palavras. Talvez você ache que nada está acontecendo, que tudo parou, que as coisas não andam, mas o que você não vê é que você não está sendo esquecido, está sendo posicionado. Existe uma grande diferença entre ser ignorado e ser preparado. Tem gente que olha para esse momento da vida e pensa: nada está dando certo. Mas o universo enxerga assim: você ainda não demonstrou estar pronto. Bob Proctor dizia: você precisa crescer até o ponto onde aquilo que você quer se encaixe naturalmente em quem você se tornou. Porque o universo não entrega o que você quer. Ele entrega o que você sustenta. E talvez esse tempo, esse desconforto, essa ansiedade não seja castigo. É calibragem. Você está sendo moldado para algo maior. Mas o tamanho do que vem exige uma nova versão sua. Mais forte, mais responsável, mais alinhada. E se você recebesse tudo o que pediu, do jeito que está agora, você manteria ou perderia no primeiro desafio? A história do Léo prova isso. Ele queria ser empresário. Saiu do trabalho jurando que ia empreender. Pediu ao universo sinais, resultados, oportunidades. Nada acontecia. Durante 2 anos, só fracassos, dívidas, portas fechadas. Até que um dia ele percebeu. Ele queria sucesso, mas ainda pensava como funcionário. Começou a estudar, mudar hábitos, cuidar da mente, aprender a negociar, entender gestão. No 3º ano, as coisas começaram a virar. Hoje tem 3 lojas, mas ele fala com clareza: se eu tivesse vencido quando queria, eu teria me sabotado. O que eu achava que era atraso, era treinamento. É isso, você não está atrasado, você está sendo treinado. Não é a sua vez ainda porque você ainda age como a versão antiga, e a versão antiga não entra no próximo nível. Você precisa entender isso. O universo não funciona por sorte, ele funciona por compatibilidade. Quando a sua postura interna se alinha com aquilo que você pede externamente, tudo destrava. Mas enquanto isso não acontecer, nada vai vir. E não é porque o universo é cruel, é porque ele é justo demais para desperdiçar o que é grande em quem ainda se comporta pequeno. Então, ao invés de perguntar por que não vem, pergunta: quem eu ainda preciso me tornar para receber o que pedi? E a resposta disso muda tudo. Se você chegou até aqui, alguma coisa dentro de você já mudou, mesmo que você ainda não tenha percebido. O que você vai sentir nas próximas horas não é mágica nem coincidência, é consequência. Depois de assistir esse vídeo até aqui, você pode até não lembrar de todas as frases, mas algo dentro de você vai começar a incomodar. E esse incômodo não é fraqueza, é um chamado, um convite à ação. Bob Proctor dizia: a mudança acontece quando a dor de permanecer o mesmo se torna maior do que o medo de mudar. E talvez essa dor tenha finalmente te alcançado. Você vai começar a reparar em coisas que antes ignorava. Vai perceber que algumas pessoas não cabem mais, que certos hábitos pesam, que certos ambientes te drenam. Pode ser que nas próximas 24 horas você sinta vontade de dizer não para algo que sempre aceitou. Ou vontade de fazer algo que adiou por anos. Não ignore isso. Sabe o Rafael? Ele assistiu um vídeo como esse em uma noite qualquer. Nada especial. Ele estava deitado, sem expectativa. Mas algo o atingiu em cheio. No dia seguinte, decidiu ligar para uma pessoa que não falava há anos. Essa ligação reatou uma parceria que ele nem lembrava mais.
Hoje, eles têm uma empresa que fatura 6 dígitos. Ele diz: eu não sei explicar, só sei que depois daquele vídeo, algo em mim não me deixou dormir igual. Era como se a vida estivesse me empurrando para um lugar novo. E talvez você seja o próximo. Mas aqui vai um aviso importante. Não espere uma mudança visível. A primeira mudança é sutil, é o desconforto, é a clareza, é o impulso. E quando ele vier, você precisa responder. Porque o universo não insiste, ele convida uma vez. Por isso, faz uma coisa agora. Comenta aqui embaixo: eu estou pronto, e eu provo isso a partir de hoje. Essa frase é mais que um comentário, é um compromisso. É você marcando esse momento como o início do que vem a seguir. Porque algo vai acontecer, e quando acontecer, você vai lembrar de onde estava quando tudo começou a se mover. Ninguém vai aplaudir, ninguém vai te mandar flores, talvez nem notem, mas se você chegou até aqui, você já mudou, não é exagero, porque a maior mudança não é visível. Ela acontece no tipo de pensamento que você permite, no tipo de escolha que você banca, no tipo de decisão que você não adia mais. Bob Proctor dizia: mudança real não é uma decisão pública, é uma decisão pessoal. Você sabe, o universo sabe, e isso é o suficiente. E é isso que está acontecendo agora. Você não precisa de mais ninguém para começar, porque ninguém vai viver isso por você. Ninguém vai carregar o peso da sua zona de conforto. Ninguém vai colher os frutos da sua coragem. Esse momento agora, em que você respira mais fundo, olha diferente para si mesmo, sente o peito vibrar de um jeito estranho, esse momento é o ponto zero, o começo do novo ciclo. Não importa se você já falhou 1000 vezes, se teve vergonha, recaída, desânimo, cansaço, você ainda está aqui, e isso já diz tudo. A maioria desiste antes de começar. Você ficou, você sentiu, você se viu nesse vídeo, e agora você se compromete, e ninguém precisa ver isso. Porque as transformações mais verdadeiras acontecem sem plateia. Você não precisa contar para ninguém, mas precisa provar para você. Precisa acordar amanhã e fazer algo diferente. Nem que seja pequeno, nem que ninguém entenda. Porque quando você age com intenção, mesmo em silêncio, o universo entende. E ele começa a te mover, a te alinhar, a te entregar coisas que só chegam quando você se torna alguém que sabe sustentar o que pede. Então hoje não termina, hoje começa. E quando algo acontecer, e vai acontecer, você vai lembrar de onde estava quando tudo virou. Você vai lembrar de você agora, de olho aberto, coração batendo forte e alma em posição de renascimento. Então comenta aqui embaixo: hoje é o dia. Eu reconheço isso. Essa é sua marca, sua declaração vibracional, seu contrato com a nova versão da sua vida. Ninguém vai ver isso por você, mas o universo já viu.